Olá, queridos, boa tarde. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2021. Vou fazer novamente a leitura do livro A Year of Forgiveness, Um Ano de Perdão, de Tina Louise Spalding, comentários do Mestre Jesus Cristo a respeito das lições de Um Curso em Milagres. Hoje os comentários são a respeito da nossa lição 45, da nossa lição, 46, Deus é o amor no qual eu perdoo. Vocês são seres abençoados, de fato. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus. O perdão, como caminho para a sua salvação, traz o fundamento dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Muitos de vocês praticam neste mundo uma forma de perdão que não está alinhada com a verdade que é ensinada no curso, né? E que é baseada no pensamento não dualístico de que existe apenas o amor. Nada além do amor é real, ou só o amor é real, dizendo de outra forma. Então, o que Jesus está falando aqui? Que na nossa sociedade nós entendemos o perdão de outra forma, e ele já vai explicar o motivo. Mas que ele vai ensinar para a gente, nesse comentário, como é o perdão a partir da não dualidade, a partir da compreensão de que só o amor é real, como o Curso em Milagres nos ensina. O amor flui ou é bloqueado, quer nós saibamos disso ou não. Vocês são todos um, está falando para nós, humanidade. O não dualismo significa que vocês não estão divididos. A prática do perdão no mundo da dualidade difere da prática do perdão que nós ensinamos aqui. E é importante trazer isso à sua mente bem cedo no seu processo de aprendizado, né? Então, estamos na lição 46 e ele vai ensinar sobre o perdão. No mundo da dualidade, você vê pessoas que cometeram pecados ou erros. Talvez elas tenham roubado você, traído você ou enganado você. À medida em que o tempo passa, você fica tão chateado, aborrecido de odiar essas pessoas, que você decide perdoá-las dos pecados que elas cometeram. Elas ainda cometeram aqueles pecados terríveis e você ainda pensa que elas são pessoas ruins, mas eventualmente o sofrimento do julgamento pode cansar você e você poderá perdoar. Muitas pessoas não perdoam de forma nenhuma, nada, nunca. Elas levam os seus ressentimentos para os túmulos e terão de lidar com eles em outra encarnação. E isso acontece de fato. A sua jornada reencarnacional é uma das muitas oportunidades para que você faça esse trabalho, o trabalho de perdão, tá? Nós encorajamos a você que você faça esse trabalho agora. Por quê? Porque agora é o momento. Esse é o final da temporada espiritual. Existe uma energia que aumenta rapidamente e que está permeando tudo aquilo que é. Eu acho, isso é minha opinião, que ele está falando aqui da passagem do planeta da terceira para a quinta dimensão, mas isso é minha opinião, eu posso estar enganada. Essa energia, ela pede que você remova da sua mente todas as ilusões, e é exatamente isso que o perdão vai fazer. O perdão remove da sua mente a ilusão de que os outros são ou estão separados de você. Você é bom e os outros são ruins. Você é inocente e os outros são culpados. Tudo isso são ilusões. Uau! Muito interessante esse comentário, né? No verdadeiro perdão, tal como ele é descrito em Um Curso em Milagres, você se dá conta de que todos vocês, todos nós, somos um. Vocês são atores numa peça de teatro, desempenhando os seus papéis, os mocinhos e os bandidos.
Na verdade, vocês estão todos conectados. Quando você fizer a sua passagem para o plano espiritual, você verá que você atribuiu a cada pessoa, contratou cada pessoa para desempenhar aquelas tarefas, aquele papel de bandidos na sua peça de teatro. Então, por que atacar as pessoas? Por que atacar os bandidos? Por que julgar os bandidos? Por que atacar os bandidos que você mesmo contratou? A quem você mesmo atribuiu um papel? E por que você atribuiu? A gente já vai ver isso. Por que chamá-los de pessoas ruins, quando de fato você os trouxe à manifestação a partir do seu desejo pela separação? Quem é que tem o desejo pela separação? É o ego. Por que o ego tem o desejo pela separação? Porque sem a ilusão da separação não existe ego. O ego morre. Então ele precisa da ilusão da separação com ele. Exatamente isso. Você tem o desejo, da mesma forma, melhor dizendo, você tem um desejo pela reunificação da sua mente, assim como do seu corpo e do seu espírito, com tudo aquilo que é. Isso é o seu destino, reunificar a si mesmo. Então você não precisa mais sofrer nesse lugar de culpa, de vergonha, de morte e de falta de perdão. Então o que ele está dizendo aqui é o nosso destino, essa reunificação no seio do Criador, uns com os outros. É o nosso destino voltarmos a nos sentirmos um. É o nosso destino voltarmos a sermos um e a termos a consciência da nossa unidade, da nossa conexão com o Criador. É o nosso destino. Então, por que a gente vai continuar insistindo nesse lugar, nesse sentimento, nessa percepção de culpa, de julgamento, de morte, de não perdão? Essas são uma porção de palavras para a lição de hoje. Mas nós queremos que você compreenda que o perdão não significa que aqueles atos não tenham ocorrido em termos humanos, tá? Então, o roubo realmente ocorreu, o estupro ocorreu, a traição ocorreu, tudo isso ocorreu em termos humanos. O que vamos fazer com isso? Você precisa cuidar muito bem de si mesmo em termos humanos. Se alguém é um estuprador, você não vai querer passear com essa pessoa, ter um relacionamento com essa pessoa, mas é importante que você perdoe quaisquer atos que tenham sido perpetrados contra vocês. Uma vez mais, você precisa tratar a si mesmo como um ser humano, se manter seguro. E isso também significa que você deve perdoar a si mesmo. Você precisa perdoar as decisões tolas que você tomou no passado. As coisas não amorosas que você falou e que você fez. Porque você não sabia fazer melhor naquele momento. Você deve, de fato, perdoar a si mesmo para ter novamente ele diz aqui que seria uma tábua limpa, né? Vamos dizer assim, como se fosse um pendrive que você limpou a memória, né? Vou fazer essa analogia, acho que fica mais fácil. E para que hoje, novamente, agora, você possa escolher o amor. O perdão é que vai limpar essa memória, tá? O perdão é que vai limpar essa tábua que está cheia de marcas. O perdão vai lá e apaga tudo. Não há consequências para não escolher o amor, porque o que não é amor não é real aos olhos de Deus. O amor é apenas o que existe diante dos olhos de Deus. Aquelas sombras, espaços e os remendos escuros que demonstram os comportamentos não amorosos nos quais você participou não são nada para Deus. Porque para Deus
o amor é a única coisa que existe. E em termos não dualísticos, nos ensinamentos não dualísticos, nada existe além do amor. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus. Eu amo vocês, independentemente daquilo que vocês possam ter feito, do que vocês tenham dito, de como você se veste, de quanto você pesa, do quanto você pesa, da quantidade de dinheiro que você tem ou onde você mora. Isso não importa. Vocês são todos amados e vocês precisam se lembrar disso. Nós vamos nos ver novamente amanhã. Então, eu vou fazer algumas observações da prática, rapidinho, e eu quero ler mais umas 2 frases aqui do meu outro livro, que é maravilhoso também, e dar a pergunta que ele fala para reflexão. Deus não perdoa os pecados, porque Deus nunca condenou. Isso ele fala no exercício. Apenas aqueles que condenaram podem perceber alguma coisa para perdoar, ok? Outra coisa que ele diz, o perdão ele é muito necessário nesse mundo, porque as nossas falsas crenças criaram um mundo falso onde há vítimas e algozes. Ok? Então, por isso que o perdão é necessário. O perdão é necessário como o nosso caminho para a salvação, como o nosso retorno à unidade. Ok? Se eu entendo que eu contratei o outro para me ensinar uma lição, ou como a gente diz, no xamanismo aqui, eu estou no meu retiro xamânico de carnaval, lindíssimo, com amigos maravilhosos e com mestres maravilhosos. Se eu contratei o outro para me ensinar uma virtude, como eu posso condenar aquele a quem eu contratei para desempenhar aquele papel na minha vida? Então não vai fazer sentido, né? E a outra frase que eu quero dizer aqui é a pergunta que ele faz no final para que todos nós reflitamos. Ele diz uma coisa que é muito legal. É só você que precisa do seu perdão. Ao perdoar, você liberta sua mente da sua crença egóica de que há forças exteriores que podem causar prejuízo a você. À medida em que a sua mente é a fonte de todas as suas percepções, só você pode condenar ou perdoar a si mesmo. E a pergunta para reflexão é: por que você precisa, em última instância, perdoar a si mesmo quando você percebe que alguém fez algum mal a você? Essa é uma reflexão interessante, né? Então, muitas vezes, vamos supor que você tenha um marido que te traiu. E aí você está muito zangada porque ele te traiu. Mas talvez você precise, além de perdoar o seu marido por ele ter te traído, se perdoar por não ter entrado em contato com seus próprios sentimentos e ter percebido que talvez a natureza dele não fosse monogâmica e que mais cedo ou mais tarde ele ia te trair. E aí você contratou o seu marido para te trair, para você poder desenvolver a virtude de ficar mais em contato com você mesmo, ou mesma, né? No caso, eu dei o exemplo do marido, para você, então, se perceber melhor o tipo de pessoa que você gostaria realmente de ter ao seu lado. Esse é um exemplo de prática, né? A lição é imensa. Eu poderia ficar falando sobre essa lição durante 2 horas, mas eu estou dando essas dicas aqui para ajudar um pouco na maneira como vocês vão praticá-la. Então, Deus é o amor no qual eu perdoo. Hoje eu fiz esse exercício de manhã cedo, pensando muito na humanidade, né? Então, a humanidade, Deus é o amor no qual eu perdoo a humanidade. Deus é o amor no qual eu perdoo a fome. Deus é o amor no qual eu perdoo a guerra. Deus é o amor no qual eu perdoo a miséria. Esse é o meu exemplo de prática para vocês. Eu tenho que terminar, já estou terminando aqui o meu tempo. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, mandando um beijo imenso, torcendo para conseguir fazer o upload desse vídeo o mais brevemente possível. Tá bom, meus queridos? Um beijo imenso e, se Deus quiser, nos vemos amanhã.